Agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter com a pele. Então, lindas todas somos. Agora, um cuidadinho extra faz a gente ficar melhor ainda, porque faz bem para a saúde também, sabia? E com esse friozinho de inverno, tempo seco, aquele banho bem quentinho, pouca ingestão de água, porque a gente acaba esquecendo de beber água, é uma combinação perigosa, sabe o quê? Para a saúde da nossa pele. E para falar sobre as doenças de pele mais comuns da estação e nos ensinar a nos proteger nessa época do ano, eu recebo agora a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Boa tarde, seja bem-vinda ao Santa Receita, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada. No inverno, a gente tem que redobrar mesmo essa atenção de cuidado com a pele? Temos que redobrar, né? A umidade do ar é mais baixa, né? Então a gente tem uma transpiração menor também, né, do organismo e, claro, exposição a banhos mais quentes, a gente bebe, ingere menos água, né, e tudo isso faz com que a nossa pele resseque mais facilmente, né, então, até por conta desses fatores, a gente começa a poder ter alguns problemas de pele mais comuns dessa época do ano também. Quais são os problemas mais comuns dessa época? Mais comum a pele ficar esbranquiçada por ressecamento, a desnaturação das proteínas, a gente vai ficando com o joelho, o cotovelo, né, os pés vão ficando mais ressecados, né? Agora, com o aumento da lavagem das mãos, principalmente da utilização do álcool gel, isso tudo também acentuou mais ainda, né? Algumas alergias também são muito comuns dessa época do ano, né? Então, pessoas que têm dermatite atópica, quem tem psoríase, que são aquelas doenças descamativas, também pioram. A caspa, a dermatite seborreica também piora, né? Então, tudo isso favorece essas doenças, principalmente de descamação, de ressecamento da pele. E a gente ainda tem visto muitas pessoas estressadas, ansiosas com tudo que tem acontecendo. Isso também retrata na nossa pele, né? Também retrata na nossa pele. Assim, no consultório eu tenho visto assim que chegou muita queda de cabelo, principalmente, né? Então, as alergias também, principalmente as que têm relação com ansiedade, com estresse, por conta dessa história toda do coronavírus, da pandemia, né? Enfim, então tudo isso realmente impactou bastante. E agora, né, nessa época de tempo mais seco, exacerbou mais ainda. E quais os cuidados que a gente tem que ter? Bom, a gente tem que tentar ingerir mais água, né? E é difícil nessa época do ano porque a gente não tem a necessidade, porque a gente não transpira, então a gente não sente tanta necessidade, quer dizer, transpira, mas muito menos, né? A gente não sente tanta necessidade da ingestão de água, então às vezes assim a dica seria, alterna um pouco com chás que tenham algum aroma para conseguir, né, conseguir ter essa ingestão diária de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia, né? Evitar banhos muito quentes, né? Então tentar ser um banho não muito também frio, a gente não consegue, né? Mas também não tão quente, um banho mais rápido, né, morno. Evitar o excesso de sabão na pele, então passar sabonete demais também tira o manto hidrolipídico, que é um manto de proteção que a gente tem na pele, no couro cabeludo também, né? Então o uso excessivo de sabões, de sabonete, de shampoo em excesso, gente, não é para ficar sujo nem não tomar banho não, mas entendeu? Não exagera, mas não né? exagera, né? Então saindo do banho, aumentar a ingestão de hidratantes, então nesse momento que a gente está dentro do banheiro, e o banheiro com aquele vapor de água, é onde tem a maior penetração dos hidratantes na pele, então é o momento de hidratar bastante, né? Secar com uma toalha mais fofinha, não ser uma toalha muito áspera, não ficar raspando muito, né, esfregando muito a toalha na pele e tentar secar mais devagar. Então são medidas que realmente ajudam nessa época do ano. E nesse momento já aproveitar para passar o hidratante. Já aproveitar para passar o hidratante. Então se secou, a pele está úmida, aí começa a passar o hidratante na pele do corpo e tem os hidratantes específicos de rosto também, né? Então é o momento aí de ter esse cuidado, né? Cuidar bastante dos cabelos também, que também sofrem nessa época do ano, né? E aumentar tanto a hidratação, principalmente agora por conta do excesso de lavagem das mãos, né? Aumentar a hidratação realmente nas mãos, nas cutículas. Eu tô vendo muita cutícula inflamada nessa época também, porque lava muito as mãos, o excesso de álcool gel, os lábios também hidratar bastante, ressecam muito, né, nessa época. Então, essas medidas acho que vão ajudar todo mundo. Mas não fique tão preocupado, porque a época do inverno é um período ruim. Pelo menos para fazer tratamentos dermatológicos é um ótimo período, né? É um período excelente para fazer os tratamentos, né? Então existem alguns tratamentos de pele que a pele fica sensível
depois da aplicação. Então fica levemente avermelhada, descamando, né? Então, como por exemplo os lasers, né? Então os peelings, que é a aplicação de ácidos na pele, então é uma época do ano mais propícia para fazer isso. Não que não possa fazer em outras épocas do ano, mas nas outras épocas o cuidado tem que ser redobrado, né? A gente mora num país tropical e o sol é constante, né? Então tem que utilizar o filtro solar mesmo no inverno? Tem que utilizar o filtro solar mesmo no inverno. Tem que utilizar o filtro solar dentro de casa, estando em quarentena? Tem que utilizar estando em quarentena. Por quê? A radiação ultravioleta passa pelas janelas, né? Então ela tá dentro das nossas casas também. Então eu já tive até pacientes nesse período que, nossa, eu tô o tempo todo dentro de casa, mesmo assim eu vi que eu tô com marquinha da blusa. Porque parou de usar protetor solar e realmente a radiação passa pela janela e a pessoa pode até chegar até meio que se bronzear, dependendo do dia, da intensidade do sol, né? Então tem que utilizar o filtro solar também mesmo nessa época do ano. E os tratamentos, claro, lasers, peelings, é uma época muito mais propícia para fazer. É mais fácil de cuidar, né? É mais fácil de cuidar, você não precisa ter tanto receio de exposição ao sol, claro que tem que utilizar o protetor, mas você não vai sentir, porque não vai estar tão calor também, você não vai ter aquela sensação, né, de a pele muito quente, muito descamando, porque esses tratamentos geralmente descamam um pouco a pele fica com aquela sensação seca, mais sensível, mais, né, avermelhada. Então é uma época importante também para fazer. E são tratamentos que tem que ter uma sequência de pelo menos umas 3 sessões geralmente. E né, junho, julho, agosto é o período aí que perfeito pra gente poder fazer. Né? A gente falou bastante, você falou agora, né, do cotovelo, eu até brinquei, do cotovelo, joelho, né, que fica bem. E no rosto, que parte que a gente consegue perceber bastante, além dos lábios que você falou, que tá ressecado? Principalmente, além dos lábios, a dobrinha do nariz, né, o cantinho da boca. Quem tem dermatite seborreica, a caspa de couro cabeludo, ela também acomete o rosto. Então, ela também pode dar nessa região, nos pelinhos da sobrancelha, nessa voltinha do nariz. Né? Então, são regiões que são muito comuns da gente perceber desidratação, perceber o ressecamento, aquela pelinha começando a levantar nessas regiões. São regiões bem comuns disso acontecer. E no caso das alergias, a gente lembrar que não pode coçar, né? É o ideal não coçar. Na verdade, assim, quando a gente coça, a nossa unha é contaminada, né? Nossa pele também existe uma flora bacteriana que compõe a nossa pele também. Quando a gente fica se coçando, a gente traumatiza aquela região e pode jogar uma bactéria, um vírus para dentro da pele e isso ser perigoso, entrar na corrente sanguínea e gerar um processo inflamatório maior, né? O nosso cérebro entende da mesma maneira o coçar batidinhas. Então, pessoas que têm alergias, enfim, a gente pede para que não fique manipulando muito o local, mas se estiver incomodando muito, dê pequenas batidinhas, não é batidão, é batidinha, né? Pequenas batidinhas na pele, a sensação de coçar para o nosso cérebro das batidinhas é a mesma. Que legal. E aí não se machuca e não traumatiza e não tem daí tanta chance de entrar bactérias e vírus dentro da pele. Né? A gente fala do sol também. É bom tomar um solzinho, mesmo agora no inverno, um pouquinho sempre. É bom. A Sociedade até de Endocrinologia, por conta da vitamina D, indica, né, tomar o sol, claro, no período que a exposição ao sol é menos prejudicial, né, no período da manhã, né? Pode utilizar o protetor solar ou não nesse momento, uns 15, 20 minutos já é suficiente, não precisa ser no corpo todo, pode ser em alguma região do corpo para ter essa absorção também de vitamina D, né? Mas respeitando aquele período do dia, né? E, claro, não ser um período tão longo de exposição também, né? Uns 15 minutinhos aí no máximo já vai ser suficiente. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Eu falo isso porque eu tenho psoríase e falo que hoje praticamente já não tenho mais. Que bom. Mas na época do inverno eu sofria muito, porque ela ficava, né? Dava aquelas aguinhas. E ela melhora com o sol. Exato. E aí eu ficava no sol para ela dar uma secadinha. Exatamente. Então eu sei que tem muita gente que sofre com isso nessa época. Exatamente. Então é bom tomar um solzinho só para secar, mas não ficar demais. Não ficar demais. Tudo em excesso não. Tem que ter um bom senso em tudo na vida, né? Voltamos aqui, ó, já com receitinha para vocês. Mas antes eu vou perguntar para a doutora o seguinte. Quando a gente acorda, o que é legal a gente ter uma rotininha, assim, que a gente chama de skincare? Skincare, né? Agora tá na moda, skincare, né? Então, assim, claro que depende do tipo de pele, tá? Mas, num geral, a gente acorda, lava o rosto com sabonete específico para o nosso tipo de pele. Se for uma pele seca, um sabonete para pele seca. Se for uma pele oleosa, um sabonete para pele mais oleosa. Feito isso, o ideal é a gente hidratar, tá?
A gente também pode utilizar uma vitamina C, por exemplo, de manhã. Ela ajuda, ela é um antioxidante, então ela ajuda o efeito do filtro solar ser um pouco mais intenso. Tá? Então a gente pode, se for utilizar esse passo da vitamina C, lavar, utilizar a vitamina C, hidratar e o filtro solar. Se não for utilizar a vitamina C, pode lavar, hidratar e o protetor solar. E bem, se maqueia, enfim, se for mulher e gostar de maquiagem, se maqueia. Quando chegar no fim do dia, a gente vai fazer mais ou menos a mesma sequência. Se tiver maquiada, vai ter que usar um demaquilante ou uma solução micelar, enfim, vai tirar essa maquiagem do rosto. Se não, vai pular essa etapa, vai utilizar o sabonete específico para lavar o tipo de pele, vai hidratar também e aí, antes de dormir, pode utilizar um produto mais específico noturno. Pode ser, no caso, um ácido que o seu médico prescreva, ou um sérum hidratante, tonificante, enfim, né? E aí tem N opções, várias opções. Agora, uma época boa de utilizar ácidos, né? Então, existem alguns ácidos que clareiam, alguns ácidos que estimulam a renovação da pele e melhoram linhas finas, rugas finas, né? Então, cada um tem ácidos que são para espinhas, para acne, né? Então eu ando vendo bastante pacientes também com acne nessa época, apesar de ser uma época mais seca, eu acho que por conta do estresse, da ansiedade, de todo do que a gente anda comendo, a gente tá ficando mais em casa, comendo mais besteiras, né? Enfim, a pele também tá sentindo um pouco isso. Né? Então, realmente, daí nesse caso, a rotina seria essa ideal. Existem N rotinas, essa é uma rotina muito simples, muito básica, né? Tem rotinas coreanas, que a gente pode um dia até falar sobre elas, que é super legal, né? Que são passos, existe público para tudo, né? Então, tem pacientes que gostam, que são mais metódicas, que gostam de uma rotina mais intensa, de passar uma área dos olhos mais nutritivo e de seguir uma rotina mais intensa de pele, e tem pessoas que são mais práticas, né? Então, eu geralmente pergunto, você quer praticidade ou você gosta de uma rotina mais intensa, mais metódica? E eu tento me adequar, né, ao perfil do meu paciente para ser uma coisa mais prazerosa, né, e conseguir introduzir isso na rotina é muito difícil, né, principalmente o filtro solar. Os homens são muito resistentes a filtro solar por conta de textura e acha tudo melado, né, e tem N opções hoje em dia, né, eu brinco que tem que ser junto com a escova de dente, né? Escovou o dente, passa filtro solar de manhã, pronto, já entra na rotina. Eu faço isso, né, eu deixo no banheirinho ali todo o kitzinho, preparação de manhã e já faço tudo ali, porque não tem desculpa. Não tem desculpa. Exato. E você não perde 5 minutos fazendo. Mesmo. De verdade, você não perde 5 minutos fazendo, né? Eu vou te confessar que eu também, apesar, né, caso de Ferreira Espelho de Pau, eu não sou tão disciplinada assim na minha rotina de skincare, mas o filtro solar, esse eu não abro mão. Isso realmente parece que se eu sair de casa sem ele, parece que eu esqueci alguma coisa. Então, esse realmente eu faço. Né? A pele sente, a pele sente. Você sente ela repuxando mais, assim, eu sinto bastante quando eu esqueço. Exatamente, exatamente. Vamos para essas receitinhas? Vamos. Então vamos lá. Essa primeira receitinha, tá? Então assim, eu tentei buscar receitas que também não danifiquem. A gente não sabe o tipo de pele, né, do telespectador, quem que tá usando, se tá com algum problema, enfim. Então, a receita para hidratação do rosto é com arroz que você já tem cozido já na sua casa. Não precisa fazer especificamente o arroz para receitinha não, tá? Então, um arroz já pré-cozido que você fez no dia anterior, por exemplo, um pouco de aveia e mel. Daí a gente pega 2 colheres de sopa do arroz, tá? Então essa receita do rosto são 2 colheres de sopa de cada um dos ingredientes, então é fácil, tá? Daí eu indico para amassar bem o arroz em casa, deixar bem amassadinho, porque como é uma máscara facial, para conseguir deixar ela no rosto, o arroz tem que estar bem amassadinho. Você pode até deixar ele mais molinho, enfim. E aí em casa você faz ele bem amassadinho, tá? Aí vai pegar 2 colheres sopa de aveia, tá? E vamos pegar 2 colheres sopa de mel. A gente vai misturar tudo isso e vai aplicar no rosto, deixando no rosto, pode ficar até deitada para não ficar escorrendo muito, faz uma pastinha com isso daqui e vai deixar no rosto 20 minutos. 20 minutos, tipo uma máscara mesmo. Tipo uma máscara mesmo, não passe muito perto dos olhos nem nada e aí deixa no rosto 20 minutos. Saiu dos 20 minutos, tira com um lencinho, enfim, ou na pia mesmo, com água, sabonete, e enxágua bastante. Tem que enxaguar bem para tirar todo o resíduo da pele. Então, ela é uma máscara que vai ajudar tanto a acalmar, quanto a hidratar
e até um poder clareador leve, porque o arroz tem propriedades que ajudam no clareamento da pele. Então isso vai ajudar também. Não vai irritar. Pra fazer à noite, né? Exatamente, uma boa para fazer à noite para quem gosta, para quem, né, gosta desse cuidado, enfim, é uma máscara interessante para estar fazendo. Daí, claro, na hora mistura bem direitinho, vai ficar uma pastinha aqui e vai aplicar no rosto, deixar 20 minutos, retirar e enxaguar abundantemente. E depois segue com o seu produto específico de rosto, ou se não estiver usando nada, pode ir deitar e dormir, que a pele já vai estar hidratada. Tá? Maravilha. Lembrando, gente, que essas receitinhas todas a gente vai colocar no nosso Instagram, porque eu sei que vocês adoram uma receitinha. Adoro. Então vai ter lá, tá? A fotinha da doutora com a receitinha. A gente tem mais uma. Perfeito. A outra receita eu fiz, que são basicamente os mesmos ingredientes sem o arroz para hidratação das mãos. Então, legal. como é uma época do ano que a gente está ressecando muito as mãos, tá? Só que as quantidades são diferentes. Então, aquilo lá foram, aquela outra foram 2 de cada, essa é 1 de cada. Muito fácil, tá? Então, 1 colher de sopa de aveia e 1 colher de sopa de mel. Pronto, tá? E aí você mistura, faz a pastinha aqui, né? Que aqui às vezes, né, quem sabe faz ao vivo, a gente não faz exatamente a pastinha da maneira que você tá esperando, mas na sua casa você vai fazer aí. Você faz lá bonitinho, que eu não posso espirrar, né, não posso fazer bagunça e tal. Aí aplica no dorso das mãos, tá, e deixa 15 minutos. Depois lava, enxágua, tira, a mão vai estar super hidratada, bem gostosinha, bem legal. Também. Então, lembrando que o protetor solar nas mãos também é muito importante, muito importante, é uma região que assim, o pescoço, colo, mão, são regiões que a gente esquece, a gente negligencia um pouco essas regiões. A gente cuida bastante do rosto, gosta de cuidar dos cabelos, né, enfim, e acaba que esquece um pouquinho dessas regiões, e são regiões de pele extremamente fina e sofrem bastante, né, principalmente agora no inverno, uma época mais seca, né, elas sofrem bastante. Quem de repente, além dessas máscaras caseiras, quiser comprar alguma coisa para deixar em casa, para peles, o que a gente pode comprar? Bom, o que a gente pode comprar? Se tiver uma pele mais seca, pode comprar um hidratante, por exemplo, a base de vitamina E, um hidratante neutro, tá? A gente não pode, enfim, citar as marcas, né? Mas, enfim, um hidratante neutro à base de vitamina E, que contém a vitamina E para o rosto, é interessante, tá? Para o corpo, se tiver a pele muito seca do corpo, um hidratante que tenha um pouco de ureia. Então, ureia é uma substância que ajuda na hidratação, tá? Porém, ela tem porcentagens diferentes. Então, uma ureia acima de 20%, então tem cremes que tem escrito ureia 20, elas são para regiões muito ásperas. Cotovelo, joelho, calcanhar, aquele calcanhar rachado, grosseiro. Aí uma ureia mais intensa, 20%, tá? Ureia abaixo disso, 15, 10%, são ureias hidratantes. Então elas não têm essa ação queratolítica de quebrar pele grosseira, elas só hidratam. Então, para o corpo, cremes à base de ureia, 10 até 15% é interessante fazer a utilização, tá? Maravilhoso. E alguns óleos também, né? Hoje em dia está bem na moda, os óleos essenciais, existem óleos também não essenciais. Então, após o banho, a aplicação. Então, você se secou, por exemplo, depois do banho. Ou não, até dentro do chuveiro, desligou o chuveiro com a pele úmida, você pega o óleo, pode ser um óleo de amêndoas doces, um óleo de semente de uva, né, enfim, são produtos que têm um valor super bom, não é nada caro e dá para todo mundo fazer. Passa na pele úmida e seca devagarzinho com a toalha. Então o óleo, ele faz um efeito de segurar a água dentro da pele, ele evita que a gente perca muita água. Né? Então é interessante, claro que também tem que tomar água, porque senão você não vai ter água nenhuma quase para você segurar, né? Então tem que tomar, ingerir água para poder o óleo deixar aquele manto hidrolipídico ali mantido na pele, vai ajudar bastante. Adorei essas dicas. Quero bis, já quero outras dicas. Então, por favor, volte, doutora. Muito obrigada. Obrigada por hoje. Eu tenho certeza que todas nós vamos ficar muito lindas, né? Quando a gente se cuida, a gente se sente melhor, não é? Com certeza. É autoestima, né? A gente quer dizer que a gente está bem com a gente mesmo. Com certeza. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada.